Pessoal, tudo bem? Eu vou demonstrar para vocês como fazer o uso de uma pequena API RESTful, nesse caso, uma API que eu acredito que trate sobre algum assunto que pelo menos alguns de vocês já viram em algum momento da vida, né? E nós vamos utilizar a Poke API, que é uma API Pokémon, tá? Então, uma API que traz, por meio do RESTful, acesso a dados de muitos Pokémons, tá? Então, nesse caso, eu quero só mostrar para vocês. Então, esse é o site pokeapi.com, .co, na verdade, né? Observem que aqui nós temos alguns exemplos, tá, de uso. O principal seria esse. Então, essa aqui é a URL da API. Esses aqui são os caminhos, então eu posso fazer uma requisição diferente, tá? Nesse caso, eu estou fazendo uma requisição de informações sobre o Pokémon dito, tá? Se vocês forem dar uma olhadinha lá na documentação da API, vocês vão verificar que eu posso fazer diferentes requisições, inclusive por meio do caminho Pokémon. Então, eu posso pegar só as habilidades do Pokémon tal, né? Então, essa é uma forma de eu trabalhar com essa API. Nós vamos usar uma estrutura um pouquinho diferente, considerando que a gente viu no exemplo anterior, em que eu tenho Pokémon dito e eu posso pesquisar Pokémon por ID, nós vamos trabalhar então uma forma de construir uma aplicação como essa, tá? Então, em que a cada F5 eu exibo a imagem e o nome de um Pokémon. Ou seja, a gente vai gerar um número aleatório, né, para fazer a requisição e a partir disso a gente vai então buscar o Pokémon com aquela informação que a gente precisa, certo? O código necessário para isso, pessoal, estará lá no Moodle disponível, tá? E basicamente o que eu tenho aqui é uma estrutura bem simples, né? Eu tenho aqui o corpo do meu site e além disso eu tenho uma class centro, então, para construir essa estrutura aqui. Eu tenho a figura e a imagem, tá? Para que eu possa exibir o nosso Pokémon, a imagem dele, e também uma class nome lá para que eu possa exibir o nome do Pokémon. Como é que eu vou fazer isso, tá? Essa é a estrutura que a gente tinha visto antes a respeito do consumo, então, de uma API. Basicamente, o que eu tenho? Eu tenho um evento aqui que é o Document Add Event Listener DOM Content Loaded. Então, assim que o DOM for completamente carregado, eu vou executar a minha solicitação para a API Pokémon, né? Então, observem que o nosso código mesmo, relacionado à requisição, ele está aqui dentro. O que eu fiz? Primeira coisa, criei aqui uma variável do tipo Pokémon, né? Desculpe, uma variável Pokémon. Ela é de uma estrutura let, então, que só existe aqui dentro desse contexto. Utilizei o math floor, então, floor para fazer a geração junto com o random de um número entre 0 e 150, tá? Nesse caso, eu estou pegando os pokémons de número 0 a 150, esse é o nosso limite. E aqui começa aquilo que a gente já tinha visto, né? Eu crio aqui uma constante URL, passo aqui o endereço da API, certo? E junto eu estou concatenando o número que eu havia sorteado aqui. Então, toda vez que carregar a minha página novamente, ele vai fazer uma requisição com um número diferente entre 0 e 150, tá? Aqui eu começo então a utilizar o fetch. Faço a minha requisição, com o retorno eu converto em JSON. Então, esse meu retorno em JSON, que eu chamei aqui de personagem, é o nome que eu dei para o parâmetro, o que eu fiz? Eu inseri o name dele dentro da minha class nome, lá no meu HTML, e inseri lá no source da imagem, ou seja, indicando que a fonte da imagem, né, do nossa tag imagem, é o sprite front default. Como é que eu sei isso? Tá? Vamos dar uma olhadinha lá. Eu vou comentar essa linha, deixa eu fazer um comentário maior aqui, vou fazer assim, e eu vou fazer então um then, só para a gente ver o que vai acontecer aqui. Personagem, vou fazer um console log do personagem, tá? Isso aqui, pessoal, considerem que isso aqui não vai ser executado, né? Então, daqui eu passo para cá. Então, eu recebia os dados do meu Pokémon X, que eu não sei qual é, porque ele é aleatório. A resposta, então, é convertida em JSON, daí ele passa para cá. Esse JSON aqui eu estou chamando de personagem, o personagem eu estou imprimindo no meu console.
Vamos ver como é que funciona isso. Obviamente que não vai funcionar aqui, porque eu comentei lá, mas o importante está aqui, ó. Abrir o meu console e lá está o meu objeto, tá? Então, isso aqui é impresso por console log personagem, ou seja, o meu objeto JSON foi em cima do ID 50 e... Deixa eu ver qual que é o nosso Pokémon, aqui não está aparecendo. Deixe-me ver... Temos que achar aqui em qual desses itens está o nosso Pokémon. Vamos ver. Persian, aqui ó. Então, form, name, Persian, deve ser o nome do Pokémon. Então, nós assim conseguimos acessar essas informações sobre ele, tá? Então, observem que são muitas informações, tá? Entre elas, eu tenho o nome dele, estava aqui, eu não tinha visto, né? E eu tenho também aqui, então, os sprites, ou seja, imagens dele. Então, observem que sprites já é um array. Dentro de sprites, eu preciso indicar qual deles eu quero. O que eu peguei foi o from default, tá? Então, é um caminho para uma imagem em que o meu Pokémon aparece de frente, tá? E é o padrão dele, certo? Então, com isso, e entre outras informações eu poderia pegar várias, né? Com isso, então, o que, que eu faço? Volto lá para o meu exemplo e vou descomentar o que eu tinha feito, tá? E vou tirar essa linha aqui que agora já não faz muito sentido. Então, já que a gente sabe que personagem contém todos aqueles dados, ao invés de eu exibir o objeto personagem, eu quero colocar aquelas informações dentro das minhas tags HTML. Então, pego o personagem como parâmetro e o que eu faço dentro dele é document query selector a class nome. Onde é que está nome? Está aqui, class nome. Dentro de class nome, eu quero inserir, então, o name do personagem. Dentro de img, onde é que está img? Está aqui. O src ou source, então, do img muda para o que está contido dentro de from default, que é aquele caminho para uma imagem padrão do nosso Pokémon, certo? Além disso, tá? Eu preciso dar um refresh, então agora meu programa está funcionando. Toda vez que eu fizer acesso, eu estarei apresentando Pokémons do ID 0 até o 150, certo? Eu deixo esse código disponível para vocês, deem uma olhadinha em tudo que é necessário, tá? Caso queiram, podem modificar, seria bem legal se vocês fizessem essa alteração, e é uma das atividades que eu vou pedir, tá? Eu quero que vocês deem uma olhadinha lá na atividade e vejam que informações seriam necessárias para completar a nossa aplicação sobre os Pokémons, tá bom? Isso aí, pessoal, bons estudos e boas aulas.